o que o CREA realmente pode assessorar, pode ajudar de concreto nas gestões dos condomínios. Tempo de Condomínio. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Condomínio Podcast, diretamente aqui dos estúdios da Tempo FM. Eu sou Diego Oliveira, da Rede Unicom, e a gente sempre traz temas e profissionais relevantes para o mercado condominial. Hoje eu tenho a grande honra de receber o grande amigo e colega também, Fernando Galiza, ele que é presidente do CREA e acabou de ser reeleito. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui na nossa bancada, Fernando. Muito obrigado, Diego. A honra é minha estar aqui mais uma vez, agora de cara nova, para a gente conversar. Gostou aí do estúdio? Tá bacana? Excelente, muito organizado, tecnológico. Com certeza a gente vai trazer muitos frutos, né? Vai ter muitos frutos aqui para toda a sociedade, para todo o Ceará. Bom, o mercado de condomínio, ele precisa, né, sempre desse apoio, desse suporte do CREA, principalmente no sentido da preservação da segurança das edificações. A gente sabe que já existe a lei, né, da inspeção predial, que é, de certa forma, fiscalizada também por vocês de uma maneira técnica, né? E a questão dos profissionais habilitados pelo CREA para exercer as atividades de instalação das inspeções prediais, e não só isso, eu vou até além. Nas obras, nas reformas, né, de uma forma geral, na manutenção predial. Antes de falar da prestação de conta do seu mandato, antes de falar, inclusive, das novidades aí do seu próximo mandato, eu queria que você falasse diretamente aqui para os nossos síndicos, para as nossas síndicas que acompanham o programa, o que o CREA realmente pode assessorar, pode ajudar de concreto nas gestões dos condomínios. A lei de inspeção predial, nós temos muita sorte que ela foi criada aqui em Fortaleza, e realmente ela salva vidas, né? A gente consegue, você fazendo a inspeção predial, inicialmente tem que fazer a inspeção predial. A inspeção predial é um raio-x da sua edificação. O profissional ou os profissionais, que o ideal sejam uma inspeção feita por um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, ou seja, multidisciplinar, ele tem que fazer um levantamento de todas as manifestações patológicas da edificação. Quer que seja na parte estrutural, quer seja nos elevadores, na parte elétrica, no SPDA. E o síndico, com essa documentação na mão, ele vai começar a tomar as ações para poder resolver aqueles problemas que foram identificados no laudo de inspeção predial. E é muito importante falar que esses problemas, essas manifestações patológicas, elas têm que ser feitas por responsáveis técnicos qualificados, profissionais registrados no CREA Ceará. Então, nosso maior intuito é combater o exercício legal da profissão. Fazer, por exemplo, que esses serviços de engenharia, agronomia e geociências sejam feitos por profissionais registrados no CREA. Com isso, você garante a qualidade, garante que os serviços vão ser realmente bem feitos. Nós fizemos, inclusive, Diego, um manual do síndico que está... Recordo, a gente anunciou aqui, né? Anunciou aqui, exatamente, que está no site do CREA. Fizemos um treinamento para síndicos com mais de 150 síndicos. E agora vou falar aqui em primeira mão, a gente vai fazer um novo treinamento para síndicos. Presta atenção, produção, ele vai repetir, viu? Destaca essa mensagem aqui em primeira mão. Repita aí, meu amigo. Nós vamos fazer um novo treinamento para síndicos, apresentar novamente a cartilha com as novas modernizações que passaram, mostrando todos os serviços de engenharia, agronomia e geociências que tem no condomínio, aquilo que o síndico tem que exigir a RT. Então nós vamos dar esse novo treinamento, agora vai ser um treinamento maior, a gente quer colocar mais gente nesse evento, realmente para Fortaleza ser modelo para o país, né? E também depois de estender esses treinamentos para as nossas cidades do interior, como Juazeiro, Sobral, que já estão realmente começando várias edificações e estão começando a envelhecer também, precisar disso. Parabéns pela iniciativa. Em primeira mão aqui a nossa audiência já está recebendo e nós temos o compromisso de compartilhar quando tiver essa data, tá, presidente? Compartilhar em primeira mão aí para nossa audiência, para os síndicos. Eu falei em dobrar, né? Você falou em dobrar. Então, no mínimo aí 300 síndicos, a gente precisa desse coro, tá, pessoal? Mas vamos lá, Galiza. Em termos práticos,
foram 3 anos, né? O primeiro mandato ainda está em... Ainda estou em curso do primeiro mandato, né? Está fechando aí, 2 anos e meio, né? Mais ou menos. O que você tem como prestação de conta agora da entidade para externar aqui para nossa audiência os feitos, as grandes realizações? Eu lembro que eu pude ter o prazer de compartilhar alguns feitos aqui e foi uma transformação, literalmente uma transformação que a sua gestão, a sua presidência promoveu, né, para a entidade. Então, você pode enumerar aí os principais para a gente relembrar aqui? Pronto, o mais importante de todos que eu acho, o meu carro-chefe da minha gestão, da nossa gestão, é a união da classe. A união da, Não é fácil, né? Da engenharia, agronomia e geociências. Como você bem falou, eu acabei de ser reeleito e estava como candidato único. No estado do Ceará, parabéns. No estado do Ceará existem 24 associações, entidades, sindicatos ligados à nossa área, engenharia, agronomia e geociências. E todos eles, os 24, me apoiaram para a minha reeleição. Ou seja, eu não tive concorrência. E mesmo assim foi uma votação expressiva. O pessoal fez questão de votar, fez questão de trabalhar, pedir voto para mostrar realmente a união da nossa classe. A gente trabalhou muito forte, não só em Fortaleza, mas também no interior. A gente trabalhou com a interiorização, criando coworks espalhados no interior e também em Fortaleza, espaços esses que os profissionais podem trabalhar, pode estudar, pode se reunir com o cliente. A gente trabalhou muito em capacitação, trabalhamos também muito na parte de fiscalização, modernização. Ontem mesmo nós entregamos mais 5 viaturas, 5 S10 4x4, cabine dupla, para facilitar a fiscalização no setor praiano, no setor de energias renováveis, no setor da agronomia, na parte elétrica, na parte ali do pré-ar, que a gente vai fazer a fiscalização mais intensa, que lá realmente está um canteiro de obra. Então a gente tem que fazer essa fiscalização, tem que garantir que todos esses serviços tenham responsáveis técnicos e estejam registrados no CREA Ceará. Muito bom, parabéns. Agora é a pergunta que não quer calar. O que está por vir? Qual é a próxima missão aí desse novo mandato? Eu acho que essas ações aí estão sendo percebidas, né? E com certeza não ter concorrência é o fruto desse trabalho que você vem desenvolvendo com toda a sua equipe. E aqui o Tempo de Condomínio, a Tempo FM só tem a agradecer o CREA como um apoiador institucional que traz também essa comunicação, traz esse conceito de capacitação e de melhorar, né, o conceito dos gestores, dos síndicos no sentido da segurança. Eu acho que ainda falta muito, tem muito caminho aqui trazendo para o nosso mercado condominial, mas usando o exemplo, né, da união, acho que quanto mais síndico estiver engajado também, e a gente vai ter o maior prazer em compartilhar, engajar esse próximo treinamento aí que o CREA vai promover aí para o nosso mercado condominial. Mas falando aí de nova gestão, né, que acaba sendo um novo mandato, né, acredito que existem agora as novas metas. O que é que você pode compartilhar aqui já com a gente? Foi legal você falar, porque assim, nada no mundo é tão bom que não possa melhorar. É verdade. Então, assim, a gente vai continuar fazendo a interiorização. Eu penso em abrir pelo menos mais 2 inspetorias, né, 2 escritórios, 2 sedes do CREA no interior do estado do Ceará. Não decidi ainda quais são os 2 municípios, mas pelo menos 2, com o cowork, com mais 2 espaços, que esses espaços são importantíssimos. Você, por exemplo, você vê às vezes um profissional das mais diversas áreas trabalhando em padaria, em cafeteria, com seu notebookzinho. Aqui no CREA Ceará, por exemplo, nós temos 3 salas de reuniões, 6 postos de trabalho, mini auditório, que qualquer profissional pode ir para lá com ar-condicionado, cafezinho, água, para trabalhar, para se reunir. Gente, é gratuito para o profissional, né? 100% gratuito. E nós temos em Sobral, temos em Tianguá, temos em Juazeiro do Norte, temos em Crateús, enfim. Nós temos em várias áreas que estão sendo muito bem usados. Então a gente fica incentivado para fazer mais pontos de trabalho em mais locais do interior. A gente vai lançar também ainda esse ano a 4ª etapa do CREA Capacitando, mas o último que a gente fez foi voltado para o empreendedorismo. Essa 4ª etapa do CREA Capacitando, a gente vai trabalhar escutando os profissionais, fazendo
fazendo pesquisas, né, fazendo enquetes para ver o que é que os profissionais querem aprender, querem aperfeiçoar. E o mais importante, pessoal, todos esses nossos cursos, eles são híbridos, ou seja, é presencial e é passado ao vivo, né, pelos nossos canais, e ainda ficam gravados na nossa plataforma. Qualquer profissional pode entrar no site do CREA Ceará e ir lá, CREA Capacitando, que hoje nós temos 1.100 horas de cursos, grátis também, que o profissional pode entrar, pode assistir todinho, pode pausar, pode voltar. E essa quarta etapa vai ser da mesma forma, vai ser presencial, vai ser híbrido, e também a gente vai trabalhar para ficar nas nossas plataformas. Então, assim, tem muito serviço, tem muita coisa, a gente abrange mais de 300 profissões, né? Então, a gente não pensou na engenharia civil, que realmente é o que tem maior volume de profissionais no estado do Ceará, não pensou na engenharia elétrica, mas nós pensamos na engenharia de pesca, no engenheiro mecânico, no geólogo, no geógrafo, no meteorologista, no design de interiores, também pertence ao CREA. Então, na medida do possível, a gente vai trabalhando realmente para todas as profissões, para todos se sentirem bem acolhidos. Só por curiosidade, a gente está esse movimento aí, são quantos profissionais envolvidos no contexto do CREA Ceará hoje? Vocês atingem quantos? O CREA Ceará, entre registrados e vistados, o que é os vistados? São aqueles que são de outro estado, mas que moram e que trabalham aqui, ou então pelo menos que trabalham aqui. Nós temos mais de 42 mil. E mais de 12 mil empresas, porque as empresas que fazem trabalhos de engenharia, agronomia e geociências, elas também têm que estar registradas no CREA Ceará. Bom, vamos falar agora de eventos, né? Acabou de acontecer na última semana o Expo Construir. Eu sei que tinha lá um stand do CREA Ceará, vocês estavam lá participando desse evento. Fala pra gente como é que foi, o que foi apresentado, o que vocês puderam entender desse ambiente. A gente também está fazendo esse trabalho, né, de aproximar o CREA não só dos profissionais, mas também da sociedade, mostrar a força que o CREA tem. Nós fizemos esse stand lá na Expo Construir, inclusive com palestras silenciosas nas mais diversas áreas da engenharia, agronomia e geociência. Realmente foi sucesso, o stand ficou muito bonito, muito bem localizado. A gente está trabalhando agora para no próximo mês, agora em setembro, a gente participar de uma feira também que vai ser no centro de eventos da área da engenharia elétrica. A gente sempre agora estamos trabalhando para estar próximo, né, estar nessas feiras, tirando dúvidas também, né, com os profissionais, esclarecendo, fazendo realmente, deixando essa sensação de pertencimento de todos os profissionais. E em relação à nossa sociedade, né, realmente eles vendo que o CREA realmente é uma autarquia federal que tem muita força e vê realmente que é obrigado, além da questão pessoal de você fazer por saber que é a coisa certa, é obrigado, pessoal, é obrigado a contratar um profissional registrado no CREA para fazer os serviços de engenharia, agronomia e geociências. Caso não seja feito, tem as sanções, tem as multas que não são baratas, são altas. O nosso interesse do CREA Ceará não é multar, mas infelizmente quando não obedece, quando não cumpre as regras, tem os autos de infração e não é isso que a gente quer. A gente quer realmente proteger a nossa sociedade e valorizar nossos profissionais. Bom, você tocou no assunto aí no futuro evento que da engenharia elétrica, né? E a gente sabe que essa movimentação para o mercado de condomínios, falando aí principalmente dos carros elétricos, né? No começo do ano, inclusive, a gente teve uma entrevista aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, capitão Felipe Bentimiller. Como é que está ainda essa percepção dessa novidade? Porque a gente sabe que a tecnologia não é mais em meses, é em dias, né? Um dia está de um jeito, na outra semana já mudou aquela tecnologia e o foco sempre vai ser a segurança. Tem muito síndico ainda sem saber, sem entender, porque existe um prazo, né, de adaptação de até 5 anos, salvo engano, para os condomínios já construídos se adaptarem para essa realidade. Como que o CREA pode ser utilizado pelos gestores no sentido de ter uma orientação? Pronto, a gente inclusive teve um evento no período que eu estava licenciado por disputar a reeleição, apesar de ser candidato único, eu tive que me licenciar 3 meses e o nosso presidente em exercício, o nosso vice-presidente, ele organizou um evento, inclusive teve uma palestra do coronel Joel,
falando sobre os carros elétricos. E realmente, como você falou, os condomínios têm realmente um prazo para se regularizarem. É importante, quando for startar esse serviço, né, de carros elétricos, procurar um engenheiro eletricista, porque tem que fazer alguns testes na edificação, saber a carga, fazer um teste de carga, saber quantas tomadas podem receber aquela edificação. Então, realmente é importante contratar um engenheiro eletricista para poder fazer esses testes. E o mais importante, quando for fazer a instalação, também tem um engenheiro eletricista responsável para poder tirar a sua RT e fazer a instalação segura, sem riscos. Galiza, foi muito bom esse bate-papo, bem esclarecedor. Estamos chegando aqui ao final da entrevista, mas eu não posso deixar de te oferecer aqui essa câmera, onde você vai falar diretamente para as nossas síndicas, os nossos síndicos. Passe o seu recado agora como mais novo presidente, né? Está reeleito, mas é o novo presidente do CREA, no sentido de que o CREA ele está do lado do síndico, está do lado do síndico que quer ter proteção e quer ter uma sindicatura realmente bem realizada no sentido da construção. Então, a gente sabe que tem muito condomínio que contrata profissionais que não estão habilitados para determinadas atividades. E aí eu não vou falar só da inspeção predial, tem muito condomínio aí já se desgastando. A gente fala de fachada, a gente fala de questão elétrica. Então, dê o seu recado aí como presidente para essa nossa audiência. Exatamente, o CREA ele está para proteger a sociedade, para valorizar os nossos profissionais. Sigam as nossas redes sociais, sigam o Instagram do CREA Ceará, sigam o meu Instagram, Fernando Galiza, que tem muita novidade. A gente sempre reposta as notícias do CREA Ceará, palestras, treinamentos, novidades, eventos. Então, assim, o que precisar, podem falar com a gente, pode mandar um e-mail para o meu e-mail lá do CREA, é presidência@creace.org.br, ou pode mandar um directzinho lá no Instagram, que às vezes é mais fácil, pelo meu @Fernando Galiza. Então, assim, vamos deixar aqui à disposição, como sempre fui, para a gente realmente trabalhar juntos, trabalhar unidos, continuar com essa união no estado do Ceará e assim realmente todos ganharem, a gente fazer um estado do Ceará muito mais forte, muito mais seguro. Muito obrigado. Olá pessoal, estou de volta aqui na bancada já com a nossa síndica Cássia Queiroz. Estamos iniciando agora o quadro Minuto com o Síndico e com a síndica. Cássia, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso projeto Tempo de Condomínio, agora podcast, né? Sim. Você já esteve comigo, com a doutora Ilva, eu acho também, lá no começo, sim, né, na rádio. E esse quadro a gente tenta expor, né, para o mercado, para a nossa audiência, o dia a dia, a vida, né, do ser humano, síndico, porque ninguém pensa que síndico tem a vida pessoal, né? Então, fala pra gente aí quem é a Cássia, quando começou como síndica, como é que está hoje o seu modo, né, de sindicatura, quantos condomínios você tem, fica à vontade, se apresente aí pra gente. Pronto, boa tarde a todos, satisfação estar aqui novamente com você, Diego, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu sempre falo para os colegas, né, as oportunidades a gente tem que sempre agarrar, né, são os desafios que aí lá elevam o nosso crescimento profissional. Com certeza. Né? Então, sempre que a gente tem essa oportunidade de estar aqui trocando ideias, trocando experiências, aprendendo, isso é muito importante para nós, síndicos principalmente, que temos que entender de tudo um pouco, né? Obrigado a entender, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente vê que a gente não sabe, né? Um caminho, assim, muito longo ainda pela frente. Mas, assim, eu sou muito grata e feliz por estar nessa profissão, ainda não regulamentada. É um desafio que a gente aqui, como Tempo de Condomínio, o próprio Tempo FM, a gente vem trabalhando essa questão. É uma pauta extremamente relevante e importantíssima para a nossa classe e a classe da sindicatura dos síndicos. Não existe o síndico profissional na lei, né? Existe no mercado. Então, exatamente. Como foi que você entrou nesse mercado? Porque não é para todo mundo, é para quem gosta, né? É para quem gosta. Condomínio, ou você gosta, e aí você realmente envereda por esse caminho, ou então você descobre o que é condomínio e você diz, isso não é para mim.
Essa isso aí. segunda situação não foi o meu caso, Sim, né? sim. Eu, na verdade, fui conhecer condomínios em 2015, ainda como administradora, né? Eu trabalhava em administradora de condomínios. Ah, legal. Conta aí essa história, como é que foi? Essa e transição, né? Pronto, exatamente. Trabalhei primeiro um momento em uma administradora, depois foi para uma outra administradora que eu fiquei lá por 7 anos. Né? Então, assim, eu absorvi muito conhecimento, né? Os meus mentores lá na administradora, eles, por exigirem muito, se você tem disposição para aprender, né? Você eleva também, né? Você Seu nível. eleva o seu nível. Então, isso aconteceu comigo. Então, quanto mais eu entrava nesse mundo do condomínio, de condomínio, mais eu gostava, mais eu me apaixonava, né? Então, chegou no momento que eu me olhei assim, eu disse, agora eu vou Não, você teve um grande privilégio que foi passar esse tempo todo vendo o bastidor, porque eu Isso. penso que a administradora, por mais não estar lá na linha de frente, mas a administradora é o braço direito, né, do síndico, Braço né? direito do síndico. Então, eu vi essa lacuna no mercado condominial, né? Que eu poderia estar também adentrando, né? E entregando o meu melhor. Gosto muito de desafios, né? Então, assim, como eu achava, assim, que eu já tinha absorvido algumas coisas, né? Da Próxima área fase agora é ser administrativa, síndico. financeira. Então, então agora eu vou entrar E nesse... como é que foi essa decisão do primeiro condomínio, que é o mais difícil, eu acho, né? Mas é engraçado. Diga aí. Quando eu decidi trabalhar como síndica em 2023, que eu conversei com os proprietários da empresa e disse, agora eu estou saindo da sua empresa e eu vou trabalhar como síndica. Me ajude. E aí eu fui me despedir dos meus amigos, dos meus colegas síndicos, né? Em que eu administrava os sim, que condomínios você atendia, deles, né? que eu atendia, né? E aí eu ia ficar nessa administradora, fiquei nessa administradora até dia 31 de agosto de 2023. E quando eu fui me despedir de alguns síndicos, teve um que me ligou antes e disse assim, ó, Cássia, a gente vai precisar marcar uma assembleia para o dia 5 de setembro. Aí eu disse, tá certo, mas eu não vou poder participar. Ele disse, não, mas você tem que participar. Eu digo, eu não vou poder, porque eu estou saindo da empresa, né? Aí teve aquele susto inicial, eu disse, calma, Nossa, não. estou saindo em paz. Quem e vai me falei atender? do meu projeto, exatamente. Aí ele disse, então você vai ser nossa síndica, porque o síndico atual está renunciando e nós vamos precisar de uma síndica. Nossa, isso aí é sinal de Deus. E não tem outra, não. eu estava, já gerenciava esse condomínio desde 2017, então já conhecia muito sobre esse condomínio, né? Aí eu apresentei minha proposta e no dia 5 de setembro eu fui eleita nesse condomínio, que é o condomínio do Hédero de Fátima, que é o meu case de sucesso. Parabéns. E eu estou lá como síndica até hoje. Desde até 2023. Hoje. E temos feito, assim, são muitos desafios, né? Mas a gente tem feito realmente, assim, um trabalho muito bacana. A gente tem recebido os reconhecimentos dos moradores. Temos feito amigos, né? Porque a gente se Acaba aproxima, se são tornando, né? pessoas, relacionamento é a base de tudo, né? Então a gente precisa se relacionar. Não adianta você ser um excelente profissional ou achar que é. Sim. Se você não se relacionar bem, se você não tiver uma comunicação ativa, você não consegue realmente fazer um bom papel na comunidade. Eu sempre digo nas consultorias, Cássia, que o atendimento ele faz toda a diferença. E a Sim. questão do relacionamento está totalmente ligado ao atendimento. Às vezes as pessoas não têm o discernimento do horário, de te ligar à meia-noite, depois do horário comercial. Se a gente não tem horário comercial, quem trabalha com condomínio, né? Já vou logo dizendo, você que quer entrar nesse mercado, não existe horário comercial, não existe. Aí você não vai atender, aí teus concorrentes vão estar lá, prontos para atender. Exatamente. Né? E aí eu vou te perguntar, no mercado hoje, cearense, né, da sindicatura, quais são os pré-requisitos, né? Quais são hoje as iniciativas que fazem toda a diferença na manutenção de um contrato que você está aí, seu exemplo até hoje? É a seriedade. É a seriedade e o compromisso com o cliente, né? Infelizmente, esse mercado já está no grande boom dele, né? Sim, sim. Então, ele cresceu muito rápido aqui em Fortaleza. E a gente tem visto duas situações. Aquele síndico, aquele profissional que realmente quer entregar um trabalho sério. Infelizmente, algumas pessoas estão se aventurando, não entendendo sobre sua responsabilidade,
né, que a gente até brinca, né, a responsabilidade civil e criminal, né, que o Código Civil sempre está nos lembrando, e deixam algumas situações desagradáveis nos clientes, né, isso E tem maculado... afetando os bons profissionais. E está né? maculando muito o nosso trabalho, né? Então, assim, um dos primeiros requisitos é você entender o que é ser um síndico, qual a sua responsabilidade, que eu nem digo mais só civil e criminal, mas social no mercado, Sim. né? Porque para você entender de condomínio, você primeiro precisa entender de pessoas, né? Porque condomínio não são só processos, não são só manutenções, são pessoas que vivem, né? ali, principalmente pessoas. E se a gente não tiver a seriedade no trabalho, se a gente não tiver ética, compromisso com nós mesmos, realmente, a gente vai ser um desastre nesse mercado. Então, acho que o grande compromisso é esse, é a gente ter seriedade do que a gente vai se propor a fazer. Bom, eu sei que você assumiu recentemente aí uma vaga na Assocíndicos, né? Sim. Como vice-presidente da maior entidade, que eu posso dizer, de classe aí do segmento da sindicatura no estado. Mas antes de a gente falar dessa demanda aí, eu gosto de perguntar dos casos, dos cases, né? Os cases de sucesso e os casos mais inusitados. Então, dessa tua trajetória até hoje, qual foi o caso assim que você lembra que foi o mais desafiador e como você conseguiu resolver? Nós temos muitos, né? Porque vida de síndico, às vezes a gente só compartilha com o síndico, porque se a gente comentar com outras pessoas, dificilmente elas acreditarão. Ou entenderão, né? Ou entenderão, exatamente, porque são muitas situações. Mas atualmente eu estou vivendo um desafio muito grande em um determinado condomínio, né? É uma situação no qual estamos vivendo sobre um rompimento de uma tubulação hidráulica em um condomínio que tem gerado um grande prejuízo, não só financeiro, mas um prejuízo operacional, né? Na convivência, porque a gente está trabalhando nessa adequação dessa tubulação. A construtora, quando entregou esse condomínio, o projeto hidráulico está diferente do executado. Nossa. Então, era questão de tempo, isso de fato aconteceu. Né? E aconteceu. Infelizmente, foi muito desastroso, porque envolveu vidas, né? Porque teve todo um desgaste, né? Com água descendo pelos halls dos andares, problemas com elevadores. E aí tivemos, inclusive, alguns acidentes, um acidente com um dos moradores, né? Por conta dessa situação. Então, tivemos prejuízos sérios, né? Tanto financeiros como com pessoas, né? E agora a gente está corrigindo. É um grande desafio, né? Mas estamos conseguindo. Agora é preciso a gente se cercar de grandes profissionais, né? Vamos lá. O problema aconteceu, estourou. Estourou. Qual foi a atitude aí? Como a gestão tá lidando? O passo a passo? Como é que vocês estão hoje? Em que nível de solução? Pronto, nós já estamos executando. Contratamos um especialista, um engenheiro, né? Que foi apresentar primeiramente um diagnóstico. Já fez o dever de casa do Galiza. Ele disse, contratou um engenheiro regular. Pronto. Contratamos um engenheiro, levamos para a Assembleia para mostrar a criticidade da situação, né? Levamos os orçamentos, né? Quanto era que seria aquele custo para executarmos e contratamos a empresa executora. Tudo isso pautado na nossa assessoria jurídica, que também é muito importante, né? A gente ter uma assessoria jurídica, porque tem as responsabilidades, né, das partes. E aí como é que entra aí a construtora nessa responsabilidade? A construtora está sendo acionada. Ela está guardada, né? Está sendo acionada e a gente está montando todo um roteirozinho, né, um briefingzinho, dossiê, né? Um dossiê, porque nós, inclusive com fotos, vídeos, imagens, né, porque é um desgaste muito grande. Toda quinta-feira a gente tem que estar desligando toda a água de todo morador, porque nós... Quantas famílias lá, Cássio? São 176 unidades, 2 torres, então isso é um desgaste. Embora o morador saiba que é preciso que esse serviço seja realizado, tem um incômodo, ele precisa estar com a casa bem organizada, chega em casa, ele quer tomar um banho, quer fazer os seus afazeres da casa. Ele já vem com a carga emocional dele, às vezes do trabalho, não muito bacana, né? Mas a gente tem, mesmo assim, não tem sido difícil. O pessoal lá realmente é muito solícito, eles entenderam que é necessário a gente resolver, e é isso que faz a diferença, Diego, quando a gente está dentro de um condomínio em que a gente não caminha sozinho. Eu acho que difícil foi, mas a condução
é que transformou a situação. Pronto. Parabéns aí por todo o Exatamente. trabalho desenvolvido. Obrigada. Estamos terminando. Vai dar certo, com certeza. Vamos falar agora da Socintix. Me conta aí, foi final de julho, né? Final de junho. De junho. De junho. Você assumiu lá como vice, eu sei que tem uma chapa toda nova. Tem. Qual o propósito dessa nova chapa? O que é que vocês podem hoje dizer como missão, como propósito? O que é que vocês estão buscando nesse novo mandato aí? Pronto, a nova gestão, né, assumiu agora dia 29 de junho, né, com a Daniele Galiza, nossa presidente. Dani Galiza, um grande abraço aí para a Dani. Nossa presidente da associação, e eu estou ali para apoiá-la para que realmente os nossos projetos, que nós já estamos nos organizando, já estamos nos reunindo com a nossa diretoria, para poder fazer com que esses projetos se concretizem, essas ações realmente a gente consiga continuar o que foi iniciado lá no início, em 2022, com as outras gestões. Legal. Né? Continuando esse legado. Então, a gente tem sim alguns projetos, inclusive de qualificação desses síndicos. Estamos assim com uns projetos muito bacanas, conversando já com algumas instituições para apoiar esses projetos, né? E eu acredito que o nosso maior objetivo é agregar, é congregar o síndico, né? Que se fala muito que é uma profissão solitária, né? Alguns se sentem muito solitários. Então, acho que a principal missão da Socintix é congregar o síndico morador, o síndico externo, né, que carinhosamente a gente fala, né? Que a gente fala de síndico profissional, síndico orgânico, porque a gente precisa estar ligado um ao outro para nos ajudar. Tem que se unir. Não vale, não cabe termos vários grupos, dá para a gente pegar esses grupos e juntar em uma classe só, que inclusive é a associação, é a única do estado do Ceará, né, a Associação de Síndicos Residenciais, Comerciais, né, profissionais do estado do Ceará, é a Socintix, né? Então a nossa missão maior é conseguir disseminar o que de fato é a associação, qual a sua missão, qual o objetivo, que nós temos também, né, um desafio aí à frente que a gente acredita que vai conseguir, que é a nossa regulamentação. A gente precisa regulamentar a nossa profissão, a gente precisa que essa profissão seja vista com outros olhares, precisamos de valorização. A gente tem visto tantas situações desagradáveis, né, com amigos, com colegas que acontecem, né, abuso moral, com certeza, né, principalmente síndicas. E aí eu destaco a síndica mulher. Exatamente. Porque em várias situações é público. A gente vê no Instagram aí a forma que alguns moradores, profissionais as tratam, e isso é um horror. Eu acho que esse papel é fundamental da Socintix, e a gente está aqui do lado de vocês, sempre que puder trazer novidades. Aí eu vou lhe perguntar, quem não conhece a Socintix e quer se associar, como é que faz? Ontem mesmo eu estava participando do curso, fui convidada para o curso dos síndicos, né, do módulo de previsão orçamentária. O pessoal diz, como é que eu faço para falar com o pessoal da Socintix? Só falar comigo. Pronto, diga. Fale comigo. Mas, assim, nós temos o nosso site, né, que é www.associncse.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso estatuto, a nossa comissão de ética, né, nosso código de ética. Legal. Que também congregamos lá os membros, temos toda a carteira dos nossos associados, que hoje nós já ultrapassamos a 70 associados, isso é muito bom, o pessoal realmente tem reconhecido a associação, tem o nosso Instagram, e continuar com problemas, não estou conseguindo falar, fala com o Diego passa o meu contato. Vou deixar aqui, um QR Code agora, você aponta aí o seu celular, a câmera do seu celular, a gente compartilha todos os contatos da Cássia, né, o Instagram da Socintix, o site. A gente acompanha o crescimento da entidade, que praticamente a gente quase que começou junto, a gente está há 5 anos já no ar, e a gente vê que o engajamento é que vai fazer a diferença. A gente tem mais de, 9 mil condomínios, Temos. Eu sei que nem todo condomínio é o mesmo síndico, mas a gente tem muito, a Socintix tem muito mercado aí, para percorrer. E dá para todo mundo trabalhar unido. Todo mundo trabalhar, porque se você tem uma entidade que vai te dar suporte, vai te dar treinamento, vai te dar embasamento para você prosperar, né, tirar dúvidas. E eu sei que vocês têm várias ações, né, voltadas pro síndico, para tua classe,
por que tu não se associa? Aí, é porque é muito caro, é caro. É não. Quanto é? Meu Deus, é menos do que o valor de uma pizza. R$50, acredita? É um estacionamento. É, do um estacionamento. Dependendo do restaurante, então não perde tempo, é uma mensalidade aí irrisória para o tamanho do conteúdo que a Socind, que a entidade pode te promover. Terminamos aqui o assunto Assocíndios. O que a gente, só para finalizar, o que tem agora de meta curta? Tem algum evento aí importante que você quer destacar, ou projeções do que vocês pretendem fazer desse ano? Eu sei que tem o Dia do Síndico, tá aí em novembro, né? Eu não queria dar spoiler, né? O Dia do Síndico tá aí, tá todo mundo perguntando. Eu vou ser convidada para o Baile do Síndico, nossa segunda edição. Já entrou no calendário oficial. Então todo ano tem, viu? Todo ano vai ter sim o Baile do Síndico. A gente está só se organizando aí com o pessoal do buffet, com o pessoal de decoração, para a gente estar divulgando aí o nosso evento. Tem uma comissão, né? Dentro lá da Tem a Socind. diretoria de eventos, né? Ela é né? composta por 3 integrantes. Depois a gente vai trazê-las aqui. Vamos trazer para divulgar. Quando tiver tudo pronto, a gente traz para divulgar aqui o evento. E vai ser com certeza um evento grandioso, né? Além das feiras que a gente participa, a gente sempre faz workshops e treinamentos exclusivos para os associados, né? Recentemente, há 15 dias atrás, nós fizemos um treinamento voltado para a reforma tributária, tá bem aí. Eita, A gente assunto precisa, quente, né? A gente precisa saber o que essa reforma implica dentro dos condomínios, qual o impacto financeiro, e nós, como profissionais, precisamos ter esse conhecimento para apresentar na nossa previsão orçamentária. Já tá aí em cima, janeiro já tá aí, Tá pessoal. batendo as portas. Cássia, queria agradecer imensamente, foi um papo assim, extremamente esclarecedor. Bacana. Pudemos conhecer melhor aí o outro lado, né, pessoal, da Sim. história da tua trajetória como síndica. É uma história diferente, né? Parabéns aí por todo o trabalho. Hoje são o quê? 10 condomínios? Um pouco mais. Olha aí, ó. Olha Mas aí. eu tenho um sócio, tá? Eu não trabalho sozinho. Eu tenho um Tem uma sócio estrutura, e tem eu uma tenho estrutura. um pessoal que trabalha com a gente. Tem uma estrutura. Não dá pra ser sozinho, Não, dá, né? não enlouquece. Não dá. Tem que ter uma equipe, tem que ter um remedinho para dormir, tem que ter o psicólogo. E o celular sempre ligado, né? É. Fala aqui para nossa audiência, dá um recado final, tua consideração final, para quem está começando agora, aquele que era você lá na primeira sindicatura. O que ele precisa ter em atenção? Quais as dicas que você pode estar passando para isso? Pronto, para quem está iniciando agora, a palavra-chave é a capacitação. Né? Quando eu saltei de uma administradora para ser síndica, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar os grupos, os cursos, para poder eu aprender, né? Todos os dias a gente está aprendendo. Então, assim, o primeiro passo é a capacitação, porque é uma área que exige muito de nós. E muitas das vezes a gente precisa tomar decisões muito rápidas. Então, a gente precisa estar preparados. Nem sempre nós estaremos, mas a gente precisa estar preparados para tomar decisões. E se nós não estivermos preparados, a gente precisa de braços. Sim. São exatamente esses síndicos amigos, esses síndicos colegas. Então, se capacite, procure assistência de grandes profissionais, de grandes empresas, de empresas realmente que sejam parceiras do condomínio, né, que você pode confiar também, né? Se associe a advogados, a engenheiros, porque também você não é um super-homem, nem é super-mulher, você não precisa saber de tudo, mas você precisa estar sempre assessorado com especialistas de cada área, né? Então, assim, não desistir é a palavra também, não desista. A palavra de ordem, não desista. Todos os dias a gente tem vontade de desistir, é verdade, mas a gente precisa ter resiliência diária para suportar os desafios, e todos os dias vai ser um desafio diferente, e você vai olhar sempre para o dia anterior e vai dizer, nossa, eu consegui. É exatamente esse o segredo, porque você não desistiu, você foi resiliente. Então, assim, está querendo entrar ou já entrou nessa área, agora é só seguir em frente. Se capacite e siga em frente que vai dar tudo certo. Olha, já entra logo na Socind, porque você já vai ter um aparato aí de 70 master síndicos aí para te orientar, tá, gente? Exatamente, só falta você. Cássia, telefone de contato, agora é hora de vender aí seu peixe. Fica à vontade aí, teu Instagram, teu negócio, fica à vontade. Pronto, nós estamos já no Instagram, o nome da minha empresa é Servir Gestão,
certo? Vai lá no Instagram, Servir_Gestão, vai lá ver todos os nossa rotina, o nosso trabalho. O meu contato é o 859-9628-9646 e também tem o meu e-mail, cassia@servirgestão.com. Qualquer dúvida, assessoria, tá com um probleminha, acha que eu posso ajudar em alguma coisa, é só falar comigo. Ô, coisa boa. Eu vou deixar aqui o nosso QR Code também. Cássia, muito obrigado, minha amiga. Agradeço demais. Por esse momento aqui. As portas estão abertas para você, para a Sósíndico, que a gente vai ter um momento aí com a diretoria. Vamos combinar. Quando tiver o evento fechado, em primeira mão a gente está aqui para divulgar aí para o mercado, tá bom? Você estará lá com a gente. Com certeza. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Até Diego. a próxima. Um abraço. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do programa Tempo de Condomínio Podcast. Lembra você, já para seguir a gente aqui no canal do YouTube da Tempo FM, é o Tempo FM Oficial. Já salva, já se inscreve e compartilha no grupo dos moradores. Queria agradecer imensamente a todo o time aqui da Tempo FM, ao nosso Deus, né, maravilhoso, e a nossa família também que está em casa acompanhando, as famílias de vocês. Até a próxima, até o próximo episódio Tempo de Condomínio. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Megagem, Grupo Gerador e Bombas. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização profissional. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.